Eu gostaria de meditar a palavra de Deus hoje, na palavra de 1 Pedro, capítulo de número 4. Vamos meditar na palavra de Deus aqui, em cima deste capítulo, que diz assim, a partir do versículo de número 1, 1 Pedro, capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais de-ão prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Até aí. Senhor, eu quero louvar ao Senhor pela Tua palavra. Eu quero agradecer, ó Deus, porque através da Tua palavra nós conhecemos a Tua fidelidade, o Teu caráter, a Tua soberania, o Teu poder. E eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que através da Tua palavra, nós, esta manhã, nós possamos ser fortalecidos e edificados, Pai. É assim que eu oro, Pai. Eu também quero orar, ó Deus, por
este dia que nós estamos vivendo acerca das eleições municipais, onde estarão sendo eleitos os novos gestantes do nosso município. Eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre nós, dando a nós, ó Pai, o entendimento, dando a nós, ó Pai, o compromisso de escolher as pessoas, Pai, dos quais sejam pessoas preparadas para estar abençoando, ó Pai, que estão, ó Senhor, administrando esse recurso. É assim que eu oro, Pai, entregando, Pai, esses momentos em Tuas mãos, clamando, ó Pai, a Tua direção, a Tua proteção, e que seja feita, ó Pai, a Tua vontade. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Tudo bem, irmão Maurício? Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Meus irmãos, o que me levou a esse texto, a ministrar a palavra de Deus, esta manhã com vocês, é a respeito do tempo que nós estamos vivendo, tá? Toda semana eu escuto situações, coisas em que tem trazido sofrimento ao coração do povo de Deus. E esses momentos nós não podemos ignorar. Nós precisamos falar, nós precisamos ministrar, nós precisamos, de uma certa forma, usar da palavra de Deus como forças para todos nós, né? Porque creio eu também que todos nós estamos sendo afligidos através de um tempo de sofrimento. Estamos vivendo tempos difíceis, né? E eu gostaria de iniciar falando a respeito de uma experiência de um pai que o seu filho foi acometido por uma doença, uma criança de 2 anos de idade, e esse homem, um homem que crê em Deus, se ele crê em Deus, ele é crente, né? Um homem que, quando o seu filho possuiu essa doença, adquiriu essa doença, ele colocou na presença do Pai, ele fez dias de orações, ele confiou a vida do seu filho na presença de Deus, ele clamou, suplicou, noites e noites, clamando a graça de Deus sobre a vida do seu filho. Mas, no entanto, esse filho veio a falecer, ele morreu. E o que aconteceu com este pai, meus irmãos? Nunca mais quis saber de Deus, se revoltou contra Deus. Ele, em seu coração, estava assim: Deus, se o Senhor existe, ou se o Senhor é bom, o Senhor vai abençoar o meu filho, o Senhor vai me livrar essa criança dessa enfermidade, que era uma enfermidade, de uma certa forma, uma enfermidade comum, mas ela foi piorando, 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 até o ponto dessa criança falecer. Mas o fato é que o resultado do coração desse homem, o que aconteceu no coração desse homem foi uma tragédia. Foi até pior do que a morte de seu filho, no meu ponto de vista. Ele se afastou de Deus, ele não quis mais saber de Deus, ele está com uma ferida dentro dele, que até nos dias de hoje está sendo incurada, ela não é curada. Ou seja, isso pode acontecer, meus irmãos, no nosso meio, isso pode acontecer conosco, pessoas que elas são incuradas pelas perdas da vida. O fato é que a vida cristã, a vida do povo de Deus, é uma vida em meio aos sofrimentos. Não existe todos os dias das nossas vidas dias de apenas felicidade, dias de bonança. Existem sim dias de perdas. Na nossa porta chega a saúde, chega a doença. Nas nossas vidas, em nossas famílias, chega o nascimento e chega a morte. Nas nossas vidas existem escalas e descidas. Todos nós perdemos e ganhamos. Isso é o fato que acontece conosco.
O problema é que muitas vezes nós inclinamos os nossos corações apenas para aquilo que é sempre bom. E nós colocamos meio que Deus envolvido nisso. Se eu estou passando por problemas, eu posso estar no pecado. Se eu estou passando por problemas, as outras pessoas chegam e falam assim, essa pessoa não ora. E assim nós vamos vivendo a nossa vida cristã. Muitas vezes nós agimos assim, e é errado viver assim. O fato é que nós devemos entender, meus irmãos, que todos nós passamos por problemas. E o livro de Pedro, para entendermos, o livro de Pedro fala exatamente sobre sofrimento. Sofrimento. A palavra de Deus nos mostra, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, que os cristãos que estavam sendo convertidos ali, eles estavam perdendo. Eles perdiam tudo, eles eram perseguidos. E aquele povo também, aquela comunidade em que eles viviam, também estavam perdendo. Você sabe por que eu estava lendo? Esse povo estava tendo prejuízo. Ali, o povo pagão, eles viviam através de recursos, a parte financeira deles eram vendidas, eram adquiridas através de imagens. E por essas pessoas estarem se convertendo a um Deus vivo e invisível, a comunidade lá estava levando prejuízo e, contudo, eles começaram a perseguir os irmãos. Ou seja, então estava tendo uma confusão, uma perseguição muito grande ao povo de Deus, e isso estava trazendo a eles um sofrimento muito grande. E é nesse contexto que Pedro está dizendo para o povo da igreja naquele momento, que o sofrimento, ele faz parte das nossas vidas. Ele faz parte do pacote do povo cristão. E nós devemos entender, meus irmãos, que como somos pessoas que temos as nossas naturezas, e a nossa natureza ela sempre se adapta certo, se adapta bem às coisas boas e se adapta mal às coisas ruins, não é verdade? E o apóstolo Pedro, ele diz aqui logo no seu primeiro versículo que, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Armai-vos vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E isso é muito importante, meus irmãos. Nós devemos o quê? O primeiro ponto é guardar as nossas mentes. As nossas mentes, elas sempre têm que estar guardadas naquilo que diz a palavra de Deus. Porque muitas vezes, quando nós passamos por adversidades na vida, os nossos pensamentos começam a pensar coisas que não são certas, coisas infrutíferas, coisas que nos trazem doença na nossa alma. Então, nós devemos nos atentar a esta questão de sempre estar guardando, nós precisamos guardar os nossos pensamentos. Amém? Então, meus irmãos, é importante sabermos, para terminarmos aqui a nossa introdução, que Deus não nos poupa do sofrimento, mas caminha conosco pelo sofrimento. Ele sempre está no controle da situação. É o que diz lá em Isaías 43, 1, 3. Mas o fato é que nós podemos observar também que lá no livro de Salmos, capítulo 23, Salmo de Davi, ele é bem claro, dizendo assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi, em meio ao sofrimento, ele sabia que Deus estava com ele. Meus irmãos, é importante sabermos esta verdade, que Deus não nos poupa do sofrimento, mas Ele sempre está no nosso caminho, no tempo difícil, em tempos difíceis. Outro ponto que eu gostaria de destacar, Deus trabalha nas circunstâncias dolorosas da nossa vida e as canaliza para o nosso bem.
Exemplo disso, José, vida de José. José foi aquele homem que ele passou por muitas dores, mas aquelas dores que ele viveu, no final da vida dele, foi para o bem dele, onde ele soube perdoar a família dele e onde ele soube também entender os seus irmãos. E os seus irmãos também foram trabalhados em relação a toda essa dor e toda essa circunstância adversa. Outro ponto que nós devemos destacar, à guisa de introdução, viu, meus irmãos? Deus transforma circunstâncias adversas em benefícios para nós. Esse é um outro ponto que nós devemos colocar, fixar em nossas mentes. Outra coisa que nós devemos fixar em nossas mentes, mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus, Ele é a nossa razão da alegria. Ele é a nossa razão da nossa alegria, mesmo em situações difíceis. Devemos estar alegres porque Deus é conosco. E nós devemos guardar na mente, em nossa mente, estas verdades. Não importa as circunstâncias que estamos vivendo, das quais sejam as mais dolorosas possíveis. O importante é que nós devemos sempre estarmos alegres. É o que diz a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, essa introdução em que nós obtivemos em relação à palavra do Senhor. Agora, eu gostaria de destacar aqui algumas lições em que nós podemos tirar aqui do capítulo 4. Eu gostaria exatamente falar acerca do sofrimento do cristão. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui com a amada igreja, só um minutinho, está frio aí, minha irmã? Aqui também está um pouquinho frio. Bom, o primeiro ponto, o sofrimento nos ajuda. Perdão, vou voltar aqui, perdi o raciocínio. Há um propósito no sofrimento na vida do cristão. Sempre há um propósito no sofrimento na vida do cristão. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar em relação a esta verdade, que o sofrimento, ele nos ajuda a vencer o pecado. O que diz aqui? Vamos ler o versículo 1 até o versículo 3. Vamos voltar aqui. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Meus irmãos, a palavra de Deus diz aqui que o sofrimento, o que está dizendo aqui para nós, que o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. O que eu quero dizer aqui com vocês? Sofrer como Cristo sofreu. A palavra de Deus nos mostra aqui que nós devemos sofrer como Cristo sofreu. Ou seja, se Cristo, meus irmãos, se Cristo sofreu por nós, nós também devemos sofrer como Ele sofreu. Nós não podemos ser ausentes dos sofrimentos desta vida. Cristo sofreu e nós não estamos ausentes do sofrimento. E isso basta para nós. Mas isso também nos quer dizer que o sofrimento, ele nos ajuda a crescer também. O sofrimento faz com que o pecado, ele perca o poder na minha vida. Veja bem, quando eu estou passando por uma dificuldade, a tendência minha é o quê? Não é orar? A minha tendência não é buscar mais o Senhor? A minha tendência não é jejuar, embora isso não seja correto, porque a palavra nos orienta que nós devemos orar e jejuar sempre.
Mas as circunstâncias desfavoráveis nos levam a fazer esse tipo de coisa, esse tipo de atitude. Portanto, meus irmãos, é o que Pedro quer dizer, que nós como cristãos, nós crescemos no sofrimento. E esse crescimento no sofrimento faz com que nós pequemos menos. Nós temos uma vida mais santa. É o que diz o apóstolo aqui. E a palavra de Deus nos dá a entender que, enquanto o sofrimento endurece o coração do ímpio, o sofrimento, ele amolece o coração do crente. E é assim, é verdade, é verdade. Quando nós temos problemas em nossas vidas, nós, meus irmãos, nós ficamos mais quebrantados. E quando nós ficamos mais quebrantados, nós buscamos mais a Deus. Nós temos mais a sensibilidade de buscarmos a Deus. E isso, com tudo isso, Deus vai trabalhando em nossos corações. E nós conseguimos ser ministrados por Deus. E nós acabamos sendo pessoas diferentes, vencendo o pecado que habita em nossos meios. Portanto, meus irmãos, o sofrimento nos leva a entender, muitas vezes, que os prazeres do mundo e as paixões da carne, elas não compensam, tá? Elas nos dão a entender a isso, elas nos levam a isso. Vamos olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo, em sua morte, ele foi homem de dores. E você pode ter certeza de uma coisa, essas dores que Cristo sofreu em sua vida, não falam apenas as dores da crucificação, mas foi um momento em que Deus estava nele, trabalhando no seu caráter, trabalhando nele na sua vida. Então, meus irmãos, é importante nós sempre olharmos para Cristo, acerca do sofrimento. E esse sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. Segundo ponto que nós podemos destacar aqui, que também o sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo. Isso nós podemos tirar do versículo 4 até o versículo 3, até o versículo 6, que diz assim: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Meus irmãos, o sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo. Testemunhar de Cristo aos ímpios. Testemunhar de Cristo aos pagãos. Se você observar os amigos não salvos, muitas vezes eles são constrangidos conosco. E muitas vezes nós sofremos por conta disso. Vou te dar um exemplo básico para você entender. Quantos cristãos hoje, verdadeiros cristãos hoje, eles não sonegam mais impostos? Quantos cristãos verdadeiros hoje não aceitam mais propinas? Nesse mundo que nós vivemos, isso traz um sofrimento para nós, porque isso traz para eles uma concorrência injusta. E essas pessoas começam o quê? A perder. Agora, quando uma pessoa vê que você está perdendo, sofrendo por conta de Cristo, isso traz um constrangimento muito grande para ele. Eu vou citar um exemplo aqui, que aconteceu algo que eu senti uma pessoa constrangida uma vez. Certa pessoa uma vez me visitou a respeito de fazer uma venda para mim de uma forma inadequada, porque os concorrentes todos estavam praticando a mesma coisa. O fato é que eu fui prejudicado no meu trabalho, e fui muito.
esse homem, quando ele me fez a proposta, e ele ouviu o testemunho, ele ficou constrangido. Ele ficou com vergonha. Ele ficou sem chão. Não sei se vocês já participaram dessa cena. Uma pessoa ficar sem a vontade perto de você a respeito quando você está pagando um preço por ser cristão. E a melhor forma de pagar um preço em ser cristão é através do sofrimento, meus irmãos. E esse sofrimento, contudo, você glorifica o nome de Cristo. A pessoa vê em você, é muito fácil, né, a gente glorificar o nome do Senhor quando as coisas estão bem, estão sendo direcionadas para nós. É muito fácil. Agora, você pode ter certeza de uma coisa: uma das coisas que mais você glorifica a Deus através da sua vida é através do seu testemunho quando você está sofrendo. Existem aquelas pessoas que pregam o evangelho lá na África, ou então lá nos Emirados Árabes. Eles pregam o evangelho de Deus com risco de perder a vida. É aonde eles têm o respeito de ouvir as outras pessoas. Porque, de fato, essas pessoas lá, elas estão perdendo, elas estão sofrendo por fazerem a vontade de Deus, largando tudo, mas, no entanto, elas estão correndo risco também da sua própria vida em favor do Evangelho. E isso faz com que os muçulmanos, ou então os islamistas, eles olham para aquelas pessoas e falam assim: rapaz, esse cara aqui é diferente. Esse cristão aqui, ele é diferente. Ele está sofrendo, ele está pagando um preço para testemunhar naquilo que ele acredita. E através desses testemunhos que muitos missionários fazem lá do outro lado do mundo, muitos têm se convertido ao Evangelho de Cristo. Então, isso é um fato determinante, que nós devemos colocar em nossos corações, que o sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo. Outro ponto que eu gostaria de destacar: o sofrimento nos ajuda a manifestar um terno amor pelos irmãos. Vamos ler versículos 7 a 9. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. E de fato está, né, meus irmãos? Quem crê que o fim está próximo? Não há dúvida. Portanto, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra aqui que o sofrimento, ele traz a nós uma sensibilidade mais profunda. Você sabia disso? Vou dar um exemplo básico. Vou tentar exemplificar aqui para ficar uma coisa mais fácil. Quem já perdeu um filho, imagino eu que ela se compadece de uma outra pessoa que está perdendo o seu filho. Ou então que o seu filho está com problemas, e essa pessoa ela fica mais sensível de estar ajudando essa própria mãe. Ou seja, ela passou por esse sofrimento, e ela, por ela ter passado por esse sofrimento, ela está entendendo o sofrimento da outra pessoa. E ela, por causa da sua sensibilidade, ela ajuda a pessoa. Mesma coisa aquelas pessoas que não possuem carro, precisam de viajar e pegam carona. Essas pessoas que pegam carona, elas têm mais facilidade de darem carona também para as pessoas. Um outro exemplo. Porque aqueles que não são acostumados a dar uma carona para aquelas pessoas que estão na estrada, elas também não dão. É a mesma coisa a fome. Se você passou fome, você sabe o que é passar fome. Quando você fica sabendo que uma pessoa está passando fome, você tem uma sensibilidade maior
de ajudar essa pessoa. É ou não é, meus irmãos? Vocês concordam comigo ou não? Amém? É verdade. E o apóstolo Pedro está dizendo aqui para nós que o sofrimento nos ajuda a manifestar um terno amor pelos irmãos. As pessoas sofrem. E esse sofrimento produz dentro dela uma sensibilidade muito mais aguda do que outras pessoas que não passam por sofrimentos, meus irmãos. Não passam. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui. O sofrimento nos ajuda a colocar os dons que Deus nos deu a serviço do seu povo. Vamos ler versículo 10 e 11, que diz assim: a palavra de Deus diz aos cristãos: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o sofrimento também nos ajuda a colocar os dons que Deus nos deu a serviço do seu povo. Perdão, só um minuto. O que diz a palavra de Deus aqui? Fala de dons. Dons. E cada um tem o seu dom aqui, meus irmãos. E todos esses dons foram feitos para glorificar a Deus. E nem todos têm os mesmos dons. Porque se eu tivesse todos os dons, eu não precisava de vocês. Ninguém precisava de ninguém. Eu não precisava do irmão Maurício, não precisava da irmã da Corália, não precisava do Bruno. E nós devemos entender que esses dons que nós temos, esses dons não foram feitos para estar conosco. Esses dons foram feitos para abençoar a vida de vocês, para abençoar as vidas uns dos outros. Se eu tenho o dom de falar de acordo com os oráculos de Deus, que seja assim. Que eu tenho os dons de servir, o dom de servir, que seja assim. Agora, isso não pode ser guardado a nós, meus irmãos. Isso não pode ser feito apenas para nós, mas isso deve ser proclamado para todos nós, meus irmãos. E nós devemos entender que esse sofrimento faz com que nós possamos agir. O fato é que, Rogério, se eu ver você sofrendo, e eu tenho um dom, eu devo abençoar você através do meu dom. É o que Pedro está falando aqui. Então nós devemos estar atentos, nós devemos olhar, nós devemos entender que o sofrimento, ele nos ajuda a observar as coisas diferentes, a usar os nossos dons para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. O segundo ponto que eu gostaria de destacar a respeito desta palavra, que as atitudes do cristão, que eu gostaria de relacionar aqui, em relação ao sofrimento. O sofrimento, ele nos dá a direção de tomarmos vários tipos de atitudes, né? Como eu disse no início da nossa mensagem, um pai se revoltou por causa do seu sofrimento, por causa da perda do filho. Alguns se revoltam, outros se chegam mais a Deus, outros se anulam, outros se escondem, outros ficam ausentes, outros ficam perturbados, e assim vai, meus irmãos. Mas o que a palavra de Deus, que Pedro nos diz aqui, que nós devemos tomar algumas atitudes em relação ao nosso coração, em relação à nossa mente, para não ficarmos doentes e para nós prosseguirmos. O primeiro ponto em relação a essas atitudes é que nós sempre devemos entender que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. Ela não é incompatível com a vida cristã. O crente não pode achar estranho o sofrimento. Nós não devemos achar estranho que estamos sofrendo, meus irmãos. Não devemos achar.
O crente, ele sempre tem que estar preparado para as provações. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Tende por motivo de alegria ou passardes por várias provações. Meus irmãos, se tem algo que o cristão participa neste mundo, é de sofrimento. A vida cristã, ela é muito mais sofrimento do que glória. Somos perseguidos. Somos pessoas que perdem por causa das nossas atitudes. Somos pessoas, muito embora humilhadas por não sermos bem quistos, bem entendidos. Então isso passa para nós, porque nós vivemos num mundo hostil e num mundo caído. E nós devemos entender que nós, como cristãos, não devemos achar estranho passar por sofrimento. Isso não pode tomar conta dos nossos corações. A igreja, meus irmãos, vamos dar exemplo da igreja. A igreja que é fiel, ela é perseguida. A igreja que ela não é fiel, você pode ter certeza, ela não é perseguida e não passa por sofrimentos. Uma igreja sofre, meus irmãos. Sofre por falta de recursos financeiros. Você acha que não? É difícil você arcar com todas as despesas de uma estrutura de uma igreja quando você é fiel. Você não abre mão. Quando você não aceita coisas que não são da palavra de Deus. Isso traz a nós sofrimento. Qual é a igreja que não sofre por falar a verdade? Qual é o tipo de palavra que eu estou dando aqui hoje que agrada o coração do homem? Dizendo assim, esse pastor deve estar louco. Sofrimento faz bem para nosso coração, faz bem para a nossa mente. O sofrimento faz parte da minha vida. Existem pessoas que pensam assim. Existem pessoas que são doutrinadas assim, que o sofrimento não pode fazer parte da minha vida. Agora, a igreja que procura ser fiel, meus irmãos, ela paga um preço. Ela paga um preço. E isso se torna uma coisa visível no nosso corpo e não pode atrapalhar os nossos corações. Portanto, eu quero dizer para vocês que nós devemos entender que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. Outro ponto, precisamos entender que o sofrimento é para nos provar e não para nos destruir, tá? O sofrimento, ele não destrói o cristão. O sofrimento, ele molda o cristão. Ele aperfeiçoa o cristão. Ele transforma o cristão. Ele faz o cristão pensar diferente. O sofrimento faz com que nós somos moldados por Deus para termos a natureza de Cristo. Porque Cristo foi aquela pessoa que sofreu pelas pessoas. Cristo foi aquele que pagou um preço por amar as pessoas. Cristo foi aquela pessoa que renunciou a si próprio para sofrer um dano por amor. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que o sofrimento é para apenas nos provar e não para nos destruir. Quem experimentou isso claramente na palavra de Deus? Jó. Jó. Quem lembra da atitude da esposa de Jó? A esposa de Jó chegou até ele e diz assim, amaldiçoa esse seu Deus. Amaldiçoa ele. Porque esse sofrimento que você está tendo hoje, isso não é de Deus. Mas ali Deus estava moldando Jó. Estava trabalhando no coração de Jó. Deus estava provando Jó. E diante dessa prova, Jó, no final da sua história, ele saiu fortalecido. Ele saiu com um novo caráter. Ele saiu com vitórias. Impressionante a vida desse homem.
Então, meus irmãos, o fogo, muitas vezes aparece nas nossas vidas, é o que diz a palavra de Deus, elas servem o quê? Não para nos destruir, mas para nos purificar. Amém? Terceiro ponto. É possível enfrentar o sofrimento com alegria. É possível. É possível. Versículo 13 diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Que palavra, né? Que palavra. É muito difícil ficarmos alegres quando estamos sofrendo, não é verdade? Como é difícil você ficar feliz quando você está abrindo mão e você diminuindo o seu padrão de vida. Como é difícil você ser fiel e você vendo tudo sendo desmoronado. Como é difícil você ser fiel e vendo pessoas que estão próximas de você se afastando de você por conta de você ser fiel. Familiares. Como é difícil viver com familiares distantes de nós. É difícil viver feliz dessa forma. Difícil viver em alegria dessa forma. Mas a palavra de Deus nos mostra que é possível vivermos de uma forma alegre em meio aos sofrimentos. E nós podemos ver a respeito de Paulo. Paulo foi aquele homem que estava sofrendo lá na prisão. E ele se alegrava, você sabe por quê? Que diz lá em primeiro capítulo de Filipenses: estou sofrendo, eu estou só, estou passando por necessidades as quais eu não pretendi passar, mas, no entanto, eu estou alegre, porque o Evangelho, ele está progredindo através da minha vida. Paulo, naquele momento, em Filipenses, ele estava alegre. Por isso, meus irmãos, nós devemos entender que nós podemos enfrentar os sofrimentos com alegria. Se você está sofrendo hoje, meus irmãos, por serem fiéis ao Senhor, fique alegre. Fiquem alegres. Não deixe que as circunstâncias venham roubar essa alegria dentro de você. Quantos e quantos jovens hoje abrem mão, né, de uma vida promíscua, de uma vida de diversão, por conta de acreditar que precisa ser fiel a Deus. E embora, diante das circunstâncias, essas pessoas acabam ficando tristes, mas é possível viver alegre, meus irmãos. E essa alegria, ela é algo que é dentro de nós e ela pode ser vista e vivida através de nós. Quarto ponto. Nós devemos entender que o sofrimento nos une profundamente a Cristo. Nos une profundamente a Cristo. A palavra de Deus diz em Filipenses 1:29, porque nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Aí é um ponto fundamental na vida de um cristão. Nós fomos chamados para nos padecer por Cristo. E nós não fomos chamados apenas para crer nele. Nós fomos chamados para nos padecer também. Então é algo fundamental em nossas vidas. Então precisamos entender que o sofrimento nos une profundamente a Cristo. Quinto, o sofrimento nos leva a glorificar a Deus. Versos 14 a 16, que diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus.
Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Meus irmãos, o sofrimento, ele deve nos levar a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, a louvar a Deus a todo tempo. Você percebe que, quando o povo de Judá passava por tempos difíceis, e Deus falava com eles, o que eles faziam? Eles louvavam a Deus, eles glorificavam a Deus, eles enfrentavam também os seus inimigos louvando a Deus. Então isso nos leva a pensar que, no meio do sofrimento, nós precisamos de glorificar a Deus, que em nossas vidas, em nossos lábios, em nossos corações, em nossas mentes. Amém? Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o sofrimento nos dá a capacidade de nem orarmos mais. Quem já sofreu aqui muito e não conseguiu orar? Eu já. Muitas vezes. Então é algo que nós devemos observar em nossas vidas. Muitas vezes nós não temos forças para orar. Muitas vezes não temos forças para cantar. É fácil vir aqui, Rafael, louvar ao Senhor enquanto você está sofrendo, meu irmão? Não é fácil. Não é fácil vir aqui ministrar a palavra de Deus enquanto você está sofrendo. Não é fácil. E nós fomos chamados a glorificar a Deus o tempo todo. E o sofrimento nos leva a glorificar a Deus, sim. Sexto, versículo 15, que diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, vou ler novamente, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Meus irmãos, nós precisamos avaliar o sofrimento também. É algo predominante em nossas vidas. Nós precisamos avaliar. Existem problemas que não somos nós que provocamos, viu? Não somos. Deus, muito embora Ele tenha um controle das nossas vidas, Ele não tem nada a ver com situações de sofrimentos. Vou dizer alguma coisa para vocês, exemplo básico para ficar uma coisa mais aberta. Eu conheço pessoas hoje que passam por dificuldades muito grandes, porque semearam coisas lá atrás terríveis, fruto de pecado. E tem muitas coisas que vocês sofrem hoje por consequências daquilo que você semeou lá atrás. Hoje eu conheço algumas pessoas que trabalham no ramo empresarial, que têm passado por situações terríveis, meus irmãos. Porque lá atrás não soube administrar os seus negócios. Isso é um exemplo que eu quero dar para vocês. E existem isso na área da família, existem na área da própria igreja. E nós devemos entender essas coisas. E nós precisamos sempre estar avaliando o sofrimento. E sétimo, precisamos entender que o juízo começa primeiro dentro da igreja. Versos 17 a 18, que diz aqui: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Meus irmãos, nós precisamos entender que o sofrimento, ele traz o juízo de Deus. E esse juízo de Deus, ele começa no meio de nós aqui. Começa no meio do seu povo. E o projeto de Deus para as nossas vidas é que nós possamos nos tornar a imagem e semelhança de seu Filho. E nós devemos aprender o quê? Como igreja, a aprender a sofrer.
Nós podemos ver que Deus aqui, muito embora é muito difícil, Ele nos disciplina porque Ele nos ama. O juízo dele é aplicado em nossas vidas através da disciplina. E muitas vezes acontecem coisas aqui, em minha vida, em sua vida, porque Ele quer nos disciplinar para mudarmos as nossas vidas. E você pode ter certeza que o juízo de Deus, Ele não vai começar lá fora, Ele começa aqui dentro. E isso traz para nós o quê? Sofrimento. E é um fato que deve acontecer conosco. O fato é que antes de Deus tratar com o mundo, Ele trata com a igreja. É o que Pedro está querendo dizer aqui. Primeiro, Ele trata em nossos corações, para depois tratar com as pessoas ímpias, pagãos. Amém? Está dando para compreender aí, irmãos? Graças a Deus. E o ponto para a gente terminar aqui, o terceiro ponto, está aqui do versículo 19, que diz aqui: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Meus irmãos, duas coisas que eu gostaria de destacar aqui. Nós devemos ter a paciência em relação ao nosso sofrimento. Pedro está falando aqui em relação à paciência ao sofrimento. Então, eu quero chamar a vocês aqui, esta manhã, e espero que essa palavra possa ter encontrado lugar ao seu coração, que nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. A palavra encomendar aqui, ela é tratada como um depósito. Ela é tratada como um DOC. Ela é tratada como algo que entrou na conta. É uma coisa certa. E nós devemos, como cristãos, encomendar a nossa confiança no Senhor. Depositar a nossa confiança em Deus. E nós devemos entregar tudo nas mãos de Deus. Viver em meio ao sofrimento, muito embora glorifique o nome do Senhor através das nossas vidas, nós perdemos a paciência, meus irmãos. Quantos e quantos hoje perdem a paciência com o seu cônjuge? Quantos e quantos hoje abrem mão dos seus filhos, não têm mais paciência? Quantos e quantos hoje não têm mais paciência em outras áreas? E nós devemos aprender a entregar tudo nas mãos do Senhor. E a palavra de Deus diz também que nós devemos continuar praticando o bem. Praticando o bem. O sofrimento não deve nos endurecer. Muito pelo contrário. Ele nos deve deixar pessoas otimistas e pessoas práticas. O sofrimento não pode nos deixar sermos pessoas apáticas. Muito pelo contrário, pessoas otimistas. É que exatamente está falando no versículo 19. Vou ler novamente. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Então, nós devemos continuar praticando o bem. O sofrimento não pode tirar de nós algo que é fundamental na vida de um cristão. É fazer o bem a todas as pessoas, a todos, sem exceção. Amém? Que seja assim nas nossas vidas. Portanto, meus irmãos, para encerrarmos e orarmos, os crentes que estão em Cristo Jesus precisam crer que o sofrimento é uma prova do Pai amoroso, é uma prova, e que Ele está no controle,
e que Ele quer nos abençoar e não nos destruir. Muitas vezes vamos ser moídos por conta do sofrimento, mas você pode ter certeza que, mesmo sendo moídos, Deus, Ele está no controle e talvez está se alegrando, porque Ele está forjando o nosso caráter. O sofrimento não é estranho, não é uma coisa normal, ela tem que ser olhada para nós normalmente. E o sofrimento, meus irmãos, é o caminho da glória. É o caminho da glória. Não há outro caminho que agrada o coração de Deus através do sofrimento. O livro de Mateus, capítulo 5, diz, vamos ler, por favor, para encerrarmos. Versículo 10, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Que seja assim nas nossas vidas, meus irmãos, que nós possamos sair daqui diferente em relação ao pensamento que nós temos em relação ao sofrimento. O sofrimento é para nos fortalecer. O sofrimento é apenas para glorificar o nome do Senhor em nossas vidas. O sofrimento faz parte do pacote da vida de todos os cristãos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Você está sofrendo aqui hoje, meus irmãos, em alguma área de sua vida? Levante a mão, ninguém está sofrendo? Ninguém, que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Está sofrendo não, Bruno? Rapaz. Gente. Coloca o seu sofrimento na presença do Pai. Sofrimento, meus irmãos, é tudo aquilo que rouba, aquilo que toma conta dos nossos corações. E peça para o nosso Senhor estar trabalhando aí em seu coração. Que nós possamos olhar o sofrimento de uma forma bem diferente, como nós temos o costume. Peça ao Pai força. Peça ao Pai direção. Peça ao Pai entendimento. Compreensão. Força. Se a gente não cuidar dos nossos sofrimentos, meus irmãos, a gente morre. O sofrimento, ele traz secura. O sofrimento, ele seca a nossa alma. O sofrimento pode fazer de nós pessoas incrédulas.
Peça para o Senhor. Só Ele que conhece o seu interior. Talvez você sofre por não ser fiel a Ele. Talvez você sofre por não conseguir amar. Talvez você sofre por não ser aquele cristão que Deus deseja que você seja. Ou então você acha isso. Vamos colocar tudo na presença do Pai. Oh Deus, nós estamos diante, ó Deus, da Tua presença. E eu peço ao Senhor, através do Teu poder, Pai, que o Senhor esteja nos fortalecendo esta manhã. Eu não peço aqui, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos tirar do sofrimento, porque o sofrimento faz parte das nossas vidas. Mas que o Senhor, ó Pai, esteja nos moldando através do sofrimento, Senhor. O sofrimento pelas quais o Senhor conhece cada um que passa. Existem vários tipos de sofrimentos, Pai, que deturpam, que atrapalham os nossos corações. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça coisas novas aqui no nosso meio, nos direcionando, nos fortalecendo, nos guiando, nos dando paciência, Senhor, perseverança, fazendo coisas novas aqui, Pai. É assim que eu oro, entregando as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que você possa ter um almoço repleto da presença do Pai, que Deus esteja direcionando você todo o tempo, que você esteja atento para ouvir a voz de Deus, que você possa ter uma tarde abençoada na presença do Pai. Agora à noite nós estaremos participando, aqui da ceia do Senhor, algo maravilhoso, e que nós possamos estar aqui juntos, unidos, num só pensamento, num só propósito, de crescer na presença do Pai. Que Deus os abençoe. Vamos cantar uma música, né, Rafa? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Sempre hei de suplicar, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as eternas consolações do Teu Santo Espírito seja derramado sobre o Teu povo, hoje e sempre. Que Deus os abençoe. Vão em paz. Um beijo no coração.